Capítulo 6. Êxodo 12. Os israelitas saíram do Egito no mês Xântico, ou Nisan, a dias 15 da lua, 430 anos após Abraão, nosso pai, ter vindo à terra de Canaã e 215 anos asterisco depois que Jacó ter chegado ao Egito. Moisés tinha então 80 anos, e Arão, seu irmão, 83. Eles levaram consigo os ossos de José, como este havia determinado. Êxodo 14. Nem bem haviam saído os hebreus, os egípcios arrependeram-se de os ter deixado partir. O rei ficou mais arrependido que todos os outros, porque considerava Moisés um mago e estava certo de que todas as pragas que o Egito sofrerá eram efeitos de sua magia. Por isso ordenou que se tomassem as armas, para persegui-los e obrigá-los a voltar, se ainda fosse possível alcançá-los. Agia assim porque pensava não estar com isso se opondo à vontade de Deus, pois eles se haviam retirado sob a licença que ele mesmo concederá. Imaginava ainda que não teria dificuldades para vencer homens cansados e desarmados. Assim, os egípcios os perseguiram, passando por caminhos difíceis e ásperos, que Moisés escolhera de propósito, tanto para fazê-los sofrer o castigo pela violação da palavra, se arrependessem de os ter deixado partir e os perseguissem, quanto para impedir que os filisteus, vizinhos dos egípcios e inimigos dos hebreus, fossem avisados de sua saída. Quis também deixar o caminho comum que leva à Palestina e tomar o do deserto, embora mais difícil, para ir oferecer sacrifício a Deus sobre o monte Sinai, segundo a ordem que dele havia recebido, e então tomar posse da terra de Canaã. 98. Ao chegar às margens do Mar Vermelho, os hebreus viram-se rodeados de todos os lados pelo exército dos egípcios, composto de 600 carros de guerra, 50.000 cavaleiros e 200.000 homens de infantaria bem armados, não lhes sendo possível escapar, porque o mar os cercava de um lado e uma montanha inacessível, com rochedos que se estendiam pela praia, de outro. Eles tampouco podiam combater, porque não tinham armas, nem resistir a um cerco, porque haviam consumido todos os víveres. Assim, nada mais lhes restava para salvar a vida senão entregar-se nas mãos dos inimigos. Esse tão grave perigo fê-los esquecer os muitos prodígios que Deus fizera para colocá-los em liberdade. Acusaram Moisés pela sua infelicidade, e a sua incredulidade cresceu tanto que, quando ele os quis certificar da proteção de Deus, tentaram apedrejá-lo e voltar voluntariamente à antiga escravidão. Isso porque, além da própria incerteza, os homens estavam atonitos com os gritos e lágrimas de suas mulheres e filhos, e a dor de se encontrar em tal extremo levava-os ao desespero. Moisés, sem se admirar de ver a grande multidão acirrada contra ele, permaneceu firme no propósito de levar a cabo a sua incumbência. Não podia conceber que Deus, após ter realizado tantos milagres para lhes dar a liberdade, fosse permitir que morressem ou que voltassem a cair nas mãos dos inimigos. E, para dar-lhes coragem e despertar neles as esperanças, assim falou: embora seja um homem que deveis o favor de vos ter conduzido até aqui de maneira tão admirável, poderíeis duvidar da continuação do seu auxílio? Se o mesmo Deus quis ser o vosso guia, é loucura não querer desconfiar na sua proteção para o futuro depois de terdes visto a realização das promessas que vos fiz de sua parte, quando mesmo não teríeis ousado esperá-lo. Acaso não é nos maiores perigos que se faz necessário confiar no seu auxílio? Ele permitiu, sem dúvida, que vos encontrasseis reduzidos a este estado, a fim de que, julgando-vos perdidos, os inimigos se convençam de que não podereis escapar. Assim, o auxílio que ele vos der fará conhecer a todos não somente o seu poder, ao qual nada resiste, mas também o afeto que vos dedica. Pois é principalmente nessas ocasiões que se compraz em fazer ver que combate por aqueles que esperam somente nele. Deixai, portanto, as dúvidas e hesitações, pois ele quer ser o vosso defensor e pode tornar grande o que é pequeno e fortificar o que é fraco. Que esse formidável exército, por maior que seja, não vos espante, e, embora rodeados de um lado por montanhas e de outro pelo mar, não deveis perder a coragem, pois Deus pode, quando lhe aprouver, secar o mar e abaixar as montanhas.